A família Woods está se mudando para sua nova casa no interior. Keira e Brian estão muito orgulhosos da casa que compraram para os seus filhos, e o seu filho Steve também estava muito animado. Mas a sua filha Ellie é uma história diferente. Ela odeia ter deixado seus amigos para trás e se sente desconectada dos pais, achando que eles não entendem ela. Essa casa chamada Shaw's é muito peculiar. Há uma pintura antiga de um homem com o dedo levantado e letras de um alfabeto desconhecido com um triângulo embaixo delas, que estão colocadas acima de todas as portas, exceto uma, que tem apenas um pentágono. Quando eles vão conferir o porão, não acham nada muito interessante, mas ao saírem, a porta se fecha antes que a Ellie possa sair. Há algo de errado com a fechadura, que não permite que ela abra novamente. Quando ela sente algo se aproximando no escuro, começa a ficar assustada. Felizmente, a chave estava pendurada bem ao lado da porta, então Brian usa ela para poder abrir a porta. Hoje eu vou resumir para vocês o filme Descida ao Inferno, de 2022. Espero que vocês gostem do meu resumo e deixe o like aí que é muito importante. Durante a noite, a Keira pede para Ellen cuidar do Steven porque ela e o Brian precisam ir ao escritório para uma reunião de emergência. Enquanto ela estava ao telefone com uma amiga antiga, de repente leva um soco de uma figura estranha. Mas é apenas o Steve, vestindo uma capa e um crânio estranho que encontrou dentro de um compartimento escondido na sala de recreação. A família não sabia sobre esse compartimento secreto, então Ellie o examina e encontra uma placa com a frase Solve et Coagula, um velho toca-discos e um ábaco. O Steven diz que ouviu falar que a casa costumava pertencer a uma bruxa que fez um pacto com o diabo e pergunta se pode testar o toca-discos. Ellie consegue fazê-lo funcionar e a gravação toca a voz de um homem lendo a equação escrita no disco antes de começar a contar. Algumas horas depois, uma brisa estranha sai debaixo da porta do porão e corta a energia da casa inteira. Ellie liga para sua mãe pedindo ajuda e Keira diz para ela descer até o porão para verificar o disjuntor. Com medo demais para entrar naquele cômodo escuro, Ellie diz que não consegue fazer isso. Keira então compartilha um truque que usa quando precisa acalmar a mente: contar. Keira guia Ellen pelo telefone, encoraja ela a cada passo que dá enquanto conta. 10 deveria ser o último passo, mas quando a Ellie chega a ele, fecha os olhos e cai. Do outro lado da linha, Keira pode ouvir a Ellie contando até 30 e não respondendo a nada do que ela diz. Preocupados, Keira e Brian correm para casa. Quando chegam, não encontram a Ellie em lugar nenhum da casa, então chamam a polícia. Uma busca rápida na floresta ao redor é feita, mas sem sucesso. Como não há evidências de um crime, a Ellen já fugiu de casa antes, os policiais apenas dizem aos pais para esperarem por notícias, pois provavelmente ela estava na casa de algum amigo. Pela manhã, a família pede ajuda aos vizinhos e entra na floresta para procurar novamente, mas o resultado é o mesmo. Brian entende que Ellie estava brava com eles, então é natural que ela tenha fugido, mas a Keira não acredita nisso. Ela tem certeza de que algo aconteceu com a Ellie por conta do tom estranho da sua voz enquanto contava. No dia seguinte, Keira começa a espalhar cartazes de desaparecimento e se esquece de buscar o Steven na escola até que a professora liga para ela. Depois de pegar o seu filho, a Keira vai até a delegacia para saber se há alguma novidade, mas o detetive não tem muito a dizer. Eles verificam as câmeras de segurança de estações de trem e ônibus e também ligam para os amigos da Ellie, mas não há pistas, especialmente porque o celular dela também não foi encontrado. A única informação relevante que o detetive pode comentar é que a Ellie vinha sendo vítima de bullying e assédio nas redes sociais há algum tempo. Se sentindo culpada por não saber disso, a Keira pede para a perícia examinar o porão, pois estava convencida de que a sua filha não fugiu. Mais uma vez, o detetive precisa lembrá-la de que, como esse não é um caso criminal, ele não pode fazer nada além disso. Ao voltar para casa, a Keira percebe que a frase Solve et Coagula estava esculpida acima da porta da frente, então decide pesquisá-la na internet, enquanto Steven brinca fazendo uma bola quicar contra a porta do porão. Os resultados da busca revelam que essa frase estava ligada à alquimia antiga e significa dissolver e coagular. As imagens associadas mostram uma estrela de 5 pontas e uma ilustração de uma cobra estranha. Curiosa, Keira chama o Steven e o seu filho se junta a ela depois de deixar a bola cair perto do porão. Steven diz à mãe que nada fora do comum aconteceu na noite do desaparecimento da Ellie. A única coisa diferente que fizeram foi ligar o toca-discos. E considerando isso irrelevante, a Keira desvia sua atenção para o computador para verificar as redes sociais da Ellie, onde descobre que a sua filha fez uma tatuagem anarquista que nunca havia contado para a família.
Depois disso, a Keira decide verificar o porão novamente. Ela olha por um momento para um pentágono acima da porta antes de entrar com uma luz. Dessa vez, ela nota que há números romanos nos degraus e uma equação no final deles, que coincide com o que está no toca-discos. Mas a surpresa mais chocante ocorre quando a luz UV do tubo revela vários rostos perturbadores pintados na parede. Isso é o suficiente para que a polícia finalmente envie uma equipe forense, da qual um dos homens acaba empurrando a bola do Steve para dentro do porão. Infelizmente, os policiais não encontram outras pistas e a única coisa que podem dizer é que a pintura estava lá desde os anos 50. Quando perguntado sobre a história da casa, Brian explica que eles não sabem nada sobre ela, exceto de que ela pertence a uma senhora idosa a quem compraram por um preço muito baixo. A noite cai e toda a família vai dormir, mas a Keira é acordada pelo Steve, que molhou a cama. Depois de trocar os lençóis dele, Keira vai até o banheiro para escutar a voz da sua filha na secretária eletrônica e busca um pouco de conforto. Mas de repente, Keira escuta o som da voz da Ellie contando vindo de algum lugar, dentro dos canos da pia. A voz ainda pode ser ouvida quando ela sai do banheiro, então a Keira segue o som até descobrir que ela vem do porão. Quando entra, ela acidentalmente chuta a bola do Steve, que começa a cair pelas escadas, e o som do seu kick continua por muito mais tempo do que deveria até alcançar o último degrau. Keira acende a luz e desce também, mas não vê a bola em lugar nenhum. Pela manhã, o Brian acorda e não encontra Keira, que não estava em lugar nenhum. Ele sai à procura e a encontra olhando para os símbolos acima das portas, com a equação do porão escrita em um pedaço de papel. Embora entenda o sentimento de inutilidade, o Brian não acha que se fixar em alguns símbolos aleatórios vá ajudar. Depois disso, a Keira liga para a corretora para pedir informações sobre a dona anterior. Tristemente, eles só descobrem que ela era filha de um acadêmico bem conhecido que foi o proprietário original da casa, mas promete que tentará descobrir mais. Ainda querendo fazer algo, a Keira começa a tirar foto dos símbolos acima das portas antes de sair para o trabalho. Ela envia a foto para sua secretária e pede que ela pesquise o significado, enquanto ela estava participando de uma reunião, mas a sua preocupação não permite prestar muita atenção, então ela sai assim que chega. Na saída, Keira é parada pela secretária. Ela diz que os símbolos são glifos hebraicos e eles soletram Leviatã, uma criatura marinha da mitologia judaica. Keira vai pegar o Steve na escola e o encontra sangrando porque ele se envolveu em uma briga quando um dos colegas disse que a Ellie estava morta. Quando chegaram em casa, Keira pesquisa na internet sobre o Leviatã e descobre que os desenhos coincidem com a serpente que ela tinha visto ao lado do artigo Solve et Coagula. Em seguida, ela decide tentar o toca-discos e quando a voz começa a contar, o ábaco na sala de recreação começa a se mover sozinho. Steve também começa a contar enquanto se dirige para o compartimento oculto, que também se abriu sozinho. Felizmente, a Keira escuta e desliga o toca-discos antes de correr até o seu filho e impedi-lo. Quando é questionado sobre o que aconteceu, Steven não demonstra lembrar o que acabou de fazer, então Keira vai olhar a pintura do homem com o dedo levantado. Ela descobre que o nome dele é John Fatterson e os glifos hebraicos também estão escritos na pintura. Keira procura o nome dele na internet e descobre que toda a sua família desapareceu nessa casa, exceto a filha. Nesse momento, uma brisa estranha sai debaixo da porta do porão, fazendo a luz se apagar. A voz de Steve começa a gritar por ajuda atrás da porta do porão, então Keira corre para tirá-lo de lá, mas a fechadura estava emperrada e ela não consegue encontrar a chave. Quando olha pelo buraco da fechadura, um olho de animal a encara e ela pula para trás, só para encontrar o verdadeiro Steve no corredor. De repente, a porta do porão se abre sozinha e a energia volta, revelando que a chave estava no chão o tempo todo. A Keira pendura a chave novamente antes de entrar no porão com a lanterna do celular. A porta se fecha atrás dela assim que ela entra, então ela pede ajuda do Steven, mas ele é muito baixo para poder alcançar a chave, então ele precisa pegar uma cadeira. Enquanto espera, Keira tenta olhar para a porta do porão novamente e acidentalmente deixa cair o seu celular, fazendo com que quem que esteja lá embaixo comece a respirar pesadamente e se aproxime. A criatura começa a subir as escadas e Keira fica desesperada para sair. Infelizmente, o Brian chega e consegue tirar ela de lá. Mais tarde, a Keira conta ao Brian que ela sentiu uma presença lá embaixo e que seu celular sumiu. Ela também comenta o fato de que a família Fatterson desapareceu, assim como Ellie, mas o Brian acha que ela estava vendo coisas que não estão lá. Para acalmá-la, o Brian desce até a adega para procurar o celular, mas a única coisa que encontra é uma bola de cabelo.
No dia seguinte, Keira vai até o National College of Mathematics, que possui uma ala Featherstone, para poder falar com o Dr. Remy Fornet, um gênio matemático. Keira lhe dá um pedaço de papel com a equação da adega, e quando ele lê em voz alta, as luzes piscam por um segundo. Enquanto resolve a equação, Fornet conta mais sobre os Featherstones. Esse costumava ser o escritório dele, e ele foi colega do Warren, o famoso cientista que colocou um gato dentro de uma caixa e disse que ele estava tanto morto quanto vivo. Featherstone trabalhou de perto com Schrödinger até que o seu filho adoeceu e ele desapareceu dos círculos acadêmicos. O que aconteceu com ele é um mistério, e a única pessoa que sabe é sua filha Rose, de quem a Keira comprou a casa, mas a Rose nunca fala sobre isso porque nunca se recuperou. Fornet consegue fazer um gráfico que representa a equação e acredita que ela representa outras dimensões, mas isso é mais complexo do que qualquer coisa que ele tenha visto antes. Ele vai precisar de tempo para trabalhar nisso, então promete ligar para Keira com os resultados. Algum tempo depois, Keira chega em casa com um novo celular. Assim que ela liga, recebe uma ligação do Fornet, que diz que estava tentando ligar para ela há um tempo e uma voz estranha continuava atendendo, respondendo apenas com contagens. Então ele explica que conversou com um colega sobre a equação e acredita que ela esteja relacionada a um ramo de matemática criado por alquimistas há muito tempo. Parece ser uma espécie de sequência incompleta com uma invocação inacabada, e estava definitivamente relacionada a outras dimensões. Esse colega também se deparou com uma equação semelhante antes em uma casa na Bélgica, onde a família desapareceu no ar também. Brian vem verificar Keira enquanto deixa Steven sozinho na sala de recreação, onde o ábaco começa a se levantar sozinho novamente. A Keira mostra ao Brian as informações que ela reuniu. Leviatã é a serpente do abismo e a casa se chama Chaos, que é grego para o vazio antes do tempo, também conhecido como abismo. Mais uma vez, Brian acha que ela estava exagerando na interpretação das decorações. Então, para fazê-la esquecer disso, ele tenta destruir a placa com a equação. No entanto, o martelo só rebate sem fazer nenhum amassado. Nesse momento, o toca-discos começa a tocar e o Steve se aproxima do compartimento escondido, onde encontra Ellie pálida, quem continua contando enquanto mostra símbolos gravados no seu rosto. Steven grita por socorro, mas quando seus pais chegam, o toca-discos estava preso no número 10. Ellie desapareceu, deixando apenas o seu celular para trás. No dia seguinte, Keira recebe uma ligação de uma corretora com informações sobre onde encontrar a filha do Featherstone. Keira dirige até um asilo onde encontra Rose idosa em uma cadeira de rodas dentro da capela, e a sua enfermeira avisa que ela não fala muito hoje em dia. Decidindo tentar mesmo assim, a Keira conta a Rose sobre a Ellie e pede a sua ajuda. Após um momento de silêncio, Rose escreve Leviatã, mas explica que esse não é o seu nome. Ele é um dos 7 príncipes do inferno, e o seu pai o trouxe para esse mundo para curar a doença do seu irmão. O ritual não estava apenas na adega, mas estava na casa inteira. No caminho de volta, a Keira tenta ligar para o Fornet, mas a linha só tem estática e uma voz contando. Enquanto isso, o Brian começa a fazer algumas pesquisas por conta própria, juntando os triângulos. Ele percebe que o pentágono forma uma estrela de 5 pontas, uma estrela com glifos ao redor. Representa o demônio de Baphomet, o guardião do inferno. A sua imagem mostra fazendo o mesmo gesto com as mãos que o First na pintura, e os seus braços dizem Solvit Coagula. Quando Keira chega e vê tudo isso, ela percebe que Rose estava certa, a casa toda foi projetada em torno disso. Keira liga o toca-discos para explicar que a equação provavelmente abre o portal, ao mesmo tempo em que Steve perde o controle de seu drone e segue até o porão. Contando cada passo, Baphomet estava esperando por ele no fundo, e Steve grita quando a energia se apaga. Seus pais rapidamente o seguem, mas só encontram o drone. Então começam a procurar pela casa, mas sem sucesso. Quando a bola do Steven aparece quicando escada abaixo, eles começam a escutar uma voz contando e a seguem até encontrar o seu filho, prestes a entrar no compartimento escondido. Eles tiram o Steven de lá e vai verificar a sua saúde, descobrindo que o garoto estava com febre alta. Enquanto Brian vai buscar um pouco de água, Keira tenta tirar a camisa do Steven, mas encontra uma estrela gravada no seu peito. De repente, Steven diz que se lembra de ter cavalgado em uma besta com chifres antes de começar a contar novamente. Keira vai procurar o Brian e o encontra em outro cômodo, contando para baixo, e quando ele chega a 0, ele anuncia que está aqui.
A porta do porão se abre sozinha e um vento forte sai de lá, enquanto os sons do Baphomet subindo podem ser ouvidos. Keira corre para se esconder em outro cômodo, mas o demônio a encontra, então ela corre pro porão com uma lanterna na mão. As escadas magicamente se tornam muito mais longas e há uma porta no final, então Keira corre na direção para poder escapar da besta. Ela se esconde atrás de uma parede no fundo e espera o Baphomet sair da porta antes de explorar o quarto. Quando encontra um túnel, ela o atravessa e fica chocada ao encontrar uma grande área aberta, cheia de almas perdidas que caminham em fila e contam. Entre essas almas estava Ellie, que a Keira encontra graças à sua tatuagem. Arrastando a sua filha com ela, Keira volta para as escadas, tentando se apressar porque conseguiu escutar o Baphomet vindo atrás delas, deixando a lanterna cair no processo. Quando retorna à casa, a energia estava de volta e Keira fecha a porta do porão para manter a besta lá dentro. A família estava bem, então a Keira diz que eles devem sair de lá, mas quando ela se aproxima da entrada, encontra sua lanterna no chão. Quando a sua família começa a contar, Keira abre a porta e encontra as longas escadas do outro lado. Logo a Keira começa a contar também, enquanto a casa é mostrada não estando mais na floresta, mas sim em uma terra desolada. O que vocês acham desse filme? Vocês curtem um terror assim barra mistério? Deixe aí nos comentários. Se você curtiu meu vídeo e quer assistir mais resumos que eu fiz, tá aparecendo aí no meio da tela. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima!